Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. O motorista que bateu o ônibus ontem e deixou 19 feridos é preso por embriaguez. O acidente foi ontem à tarde na Avenida Nova Cantareira, na zona norte de São Paulo. O motorista bateu o veículo num poste. No IML, o teste de bafômetro comprovou a ingestão de bebida alcoólica. O condutor também foi indiciado por lesão corporal. Se condenado, pode ficar até 5 anos na prisão. Este foi o segundo acidente envolvendo ônibus em São Paulo ontem. Pela manhã, 2 coletivos colidiram na Avenida Marquês de São Vicente, na Zona Oeste. 12 pessoas se feriram. E um outro motorista foi detido na manhã desta sexta-feira por tentar furar o bloqueio de uma manifestação de estudantes e trabalhadores da USP. A manifestação ocorria na rua Alvarenga, na região do Butantã, zona oeste da cidade. O motorista foi encaminhado ao Distrito Policial do Rio Pequeno por desobedecer aos policiais. Ele também responderá por lesão corporal a um manifestante, segundo a Polícia Militar. Ele já foi liberado. Algumas pessoas tentaram agredi-lo, mas foram impedidas por policiais. A dengue já matou 24 pessoas no estado de São Paulo nesse começo de 2015. No ano passado, 5 pessoas morreram no mesmo período. Na cidade de Rio Claro, no interior, foi criado um centro provisório para atender os casos da doença. Desde o início de fevereiro, a Prefeitura de Rio Claro decretou o estado de atenção diante de uma epidemia de dengue. A última vez que a cidade enfrentou uma situação como esta foi em 2011. Devido à grande quantidade de pessoas com sintomas da doença, o município adotou um esquema para centralizar todos os atendimentos com suspeita de dengue nesta tenda localizada no bairro Santana. O paciente passa por enfermeiras e recebe atendimento de um dos 4 médicos plantonistas. No mesmo local, a pessoa dá início ao tratamento de hidratação. Tanto na UPA quanto no PA, o número de atendimentos estava quase que duplicando em função das demandas oriundas dos casos de dengue. E aí nós vimos que, apesar de já termos estabelecido estratégias para tentar suprir essa demanda, aumentando o efetivo de funcionários, tanto o corpo médico quanto de enfermagem, para absorver essa demanda, estava se tornando difícil esses serviços conseguirem suportar tal demanda. Então foi montado com esse propósito, para estarmos direcionando, porque realmente nós chegamos aí, vamos dizer assim, nesses dias, a estar simultaneamente hidratando, uma hidratação endovenosa, 25 a 30 pacientes ao mesmo tempo. E nesses 2 serviços nós não temos esse espaço e essa condição de fazer esse tipo de atendimento. E o nível do sistema Cantareira permanece estável já pelo 5º dia seguido. O índice de chuva na região dos mananciais ainda está muito abaixo do esperado para março. O Cantareira, responsável por abastecer mais de 6 milhões de pessoas na Grande São Paulo, opera nesta sexta-feira com 11,7% de sua capacidade total. Até agora, só choveu cerca de 3,4% do esperado para o mês na região dos reservatórios que compõem o sistema. Já os outros mananciais que atendem a região metropolitana caíram. O Guarapiranga registrou queda de 0,1 ponto percentual e opera com 62,9% de sua capacidade. O Alto Tietê atingiu 18,7% de volume armazenado. E o tempo mudou nessa sexta-feira. A chuva chegou mais cedo e com força, já no início da tarde, atingindo boa parte da região metropolitana. Praticamente toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos. Será que a chuva continua no final de semana? Vamos à previsão? Há risco de temporais tanto no sábado quanto no domingo em todo o estado de São Paulo.
Áreas de instabilidade associadas ao tempo abafado e ainda reforçadas pela intensificação de um sistema de baixa pressão que se forma na costa do Sudeste provocam chuvas por quase todo o estado neste sábado. E em alguns momentos as pancadas podem vir fortes e acompanhadas de raios e ventania. Essa previsão vale também aqui para a Grande São Paulo e para a região do Cantareira. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Em Santos, no litoral, apesar da chuva a qualquer hora do dia, os termômetros ficam próximos da marca dos 28 graus amanhã à tarde. E em Campos do Jordão, o fim de semana vai ser bem friozinho. Nesse sábado, mínima de 14 e máxima de apenas 22 graus. E aqui na capital vai fazer 20 graus nessa madrugada e máxima amanhã de 26. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. Uma pesquisa da Unesp revela que caranguejos capturados em manguezais de algumas cidades do litoral paulista apresentam alto índice de contaminação por metais pesados. O consumo desses crustáceos pode trazer sérios problemas para a saúde. Esta é uma cena bastante comum para quem vai para o litoral. Pescadores aproveitam para vender os caranguejos uçá na estrada. Uma atividade que para muitos significa uma importante fonte de renda. A minha aposentadoria é pouca. Eu vivo mais do caranguejo. Eu estou com 54 anos pegando caranguejo. E foi justamente esta venda e o grande consumo do crustáceo que motivou a pesquisa da Unesp de São Vicente. O estudo feito pelo professor Marcelo Pinheiro, especialista em biologia marinha, revelou que a poluição está afetando a vida destes animais que vivem nos manguezais de cidades litorâneas do estado de São Paulo. Alguns caranguejos analisados no estudo apresentaram níveis altos de contaminação por metais pesados, como cobre, chumbo, cádmio e mercúrio. A situação é tão preocupante que alguns caranguejos já apresentam até má formação. São chamados caranguejos mutantes. Para os pesquisadores, a contaminação do meio ambiente e dos animais está relacionada ao polo industrial de Cubatão, ao Porto de Santos e também aos lixões instalados na região. Esta aqui é uma área de manguezal em São Vicente, mas como a maré está alta, a gente não consegue ver aquele sedimento de onde são tirados os caranguejos. Mas não é preciso ir longe para ver como a poluição está afetando os animais. O que impressiona é a quantidade de lixo no mar. Por isso, a pesquisa serve de alerta. Segundo Marcelo, pessoas que consomem os caranguejos contaminados também acumulam esses metais pesados no organismo e podem desenvolver doenças graves. Os riscos que podem ocorrer de uma ingestão frequente e abundante desses recursos do caranguejo é a pessoa incorporar esses metais no seu organismo e esses metais muitas vezes não conseguem ser eliminados. Então isso vai acarretar num futuro próximo ou um futuro um pouco mais distante em problemas até mesmo de câncer, de fígado, problemas neurológicos, entre outros. E agora vamos ver como está o trânsito aqui na capital. Segundo a CT, a cidade tem neste fim de tarde 165 quilômetros de congestionamentos. Começamos com imagens da Marginal Pinheiros, ali na Zona Sul. Para quem vai no sentido Marginal Tietê, abaixo do vídeo, o trânsito já está carregado. E no sentido Interlagos, acima do vídeo, também. Agora você vê imagens do corredor Norte-Sul, Avenida Moreira Guimarães. Acima do vídeo, para quem segue na direção da Zona Sul, o trânsito até que flui bem para o motorista. Embaixo do vídeo, quem segue para o centro da cidade, o trânsito já começa a apresentar alguma lentidão. E fechamos com imagens aqui da Avenida Paulista, na altura do MASP. À esquerda, para quem vai para o Paraíso, o trânsito já está bem pesado, assim como do outro lado ali quem vai no sentido da Consolação. E o Gazeta News dessa sexta-feira fica por aqui. Um excelente final de semana para você.